E aí rapaziada, de novo eu aqui com vocês, Guilherme do canal Série Séria. E hoje vamos para mais uma tier list, dessa vez dos melhores arcos de One Piece. Já vamos sem enrolação, vamos começar o vídeo. Semana que vem tem o vídeo da história do Flamengo. Aí esse vídeo vai ser da hora, prometo pra vocês. Mas vamos com mais um vídeo simples aqui, só pra não ficar sem vídeo, né? Vambora. Esse aqui eu peguei do Tier Maker de novo, vou colocar o link pra vocês fazerem a sua própria. Dessa vez eu deixei um pouquinho melhor, deixei em tela cheia, no modo apresentação, porque ficou meio porco, né, do jeito que eu fiz no outro vídeo. Mas tudo bem, vamos lá. Os arcos estão aqui na ordem, né, são só arcos canônicos, não tem arco filler, né, ainda bem, senão porque eu já devo ter esquecido a maioria dos arcos fillers, mas vamos embora. Começando pelo começo de tudo, East Blue, o arco em que a gente é introduzido aos primeiros membros da tripulação do Chapéu de Palha. A tripulação é formada nesse arco, né, os primeiros vilões também, que são fracos, né? Mas naquela época a gente achava eles muito fortes. Por exemplo, o Don Krieg quase matou o Luffy. O Capitão Kuro também quase matou geral. O maluco era forte demais pros nossos personagens naquela época, né? E aqui tem uma polêmica, porque tem muita gente que diz que essa parte de One Piece é ruim, é chata. Tem muita gente que pula. Meu, se você faz isso, não assiste One Piece. Simples assim. Se você tem a audácia de você pular o arco East Blue, pular qualquer arco de One Piece, na verdade, você é idiota, simples assim, você é besta, você tá perdendo, você tá... Meu, o que você tem na cabeça? Como assim você pula um arco de One Piece, velho? E depois você... Meu, o Oda, é que eu não entendo muito dessas coisas de roteiro, mas o Oda é um dos maiores usuários do mundo dos animes e mangás dessa técnica de você, por exemplo, colocar uma coisa aleatória que o povo pensa ser aleatório, mas você usar ela arcos e arcos depois. E o Oda é mestre em fazer isso, então você não pode pular arco de One Piece, porque alguma coisa no futuro vai aparecer e você não vai entender simplesmente porque você pulou. Então você tem que assistir o East Blue sim. Não é, pra mim não é Masterpiece. Não, é Masterpiece sim, caguei. É bom demais, mano. Arlong Park, velho. Arlong Park. Como é que você fala que aquela parte é ruim? É Masterpiece aquilo. Só aquela cena do Luffy colocando o chapéu na Nami pra mostrar que confia nela é perfeita, velho. Você tem que assistir isso daqui, isso aqui é perfeito. Masterpiece, ulala. Agora o arco de Drum, que é a ilha do Chopper, aquela ilha que neva. Pra mim, esse arco tem alguns problemas. Primeiro, os vilões. Porque, meu, aquele Wapol é muito zoado, muito sem graça. Muito chatão mesmo, tipo, o poder dele é uma bosta de comer as coisas. Parece aquele alien do Ben 10 lá. Nossa, toscão esse poder. Ele, pra mim, em si, ele não apresenta muito perigo. Tipo, o Luffy pra mim dá um pau nele. O maior perigo mesmo pra tripulação foi o frio, que o Luffy e o Sanji quase morreram, e a Nami também. A Nami tava com uma doença. E eles levaram pra Doutora Kureha, que é um dos pontos altos pra mim. A Doutora Kureha é muito interessante, ela tem mais de 100 anos de idade. Ou seja, ela sabe muita coisa do mundo, e eu gosto de personagem assim, tá ligado? Ela sabe, ela provavelmente conhece a tripulação do Roger, conhece as coisas antigas, conhece tudo. E ela só não conta porque, sei lá, tá ligado? Porque senão ia perder a graça, mas é muito bom. Esse arco é legal, tá ligado? Não é, nossa, Masterpiece. Eu tô em dúvida entre ok e aí sim. Por exemplo, aquele Dalton lá, que é o soldadão lá do bem, né, teoricamente, que troca de lado. Sei lá, ele é interessante e não é ao mesmo tempo. O poder dele é meio bosta também, ele vira uma espécie de alce lá, não sei. Não sei o animal, desculpa, gente. Mas é um animalzão lá que ele vira a zoan dele, né? Sei lá, as lutas desse arco não são muito boas, mas a história é legal conhecer o Chopper, né? Tem uns momentos engraçados, que é, por exemplo, ele tentando se esconder lá, do jeito ao contrário, tá ligado? Que não se esconde nada, só esconde a cabeça e nem isso. Aí tem o Chopper entrando pra tripulação. Nossa, tem a história do Hiluluke. Quase que eu fiz merda esquecendo da história do Hiluluke, é Masterpiece sim. A história do Hiluluke é comovente demais. O Hiluluke era um médico que era meio alternativo, assim, sabe? Ele queria, na verdade, descobrir a cura pro país. E a cura do país, pra ele, a tese dele, né, era que eram as flores de cerejeira. Tem até o rap do Enigma, que infelizmente foi excluído pela Toei. E, gente, vamos lá dar uma força pro Enigma. O cara não merece passar por isso, ninguém merece passar por isso. O trabalho dele é incrível, pra mim, eu cravo mesmo. Ele é o melhor rapper de anime que tem. As letras dele são as mais criativas. As letras e a melodia também. E ele... essa sacanagem que ele tomou o strike aí do YouTube de direitos autorais, meu, para. Quantos raps de anime, quantos canais de anime usam imagem de anime e não dá nada, aí o cara vai lá e toma strike. Vamos lá ajudar ele, se inscreve no canal dele. Vamos mandar a hashtag Força Enigma aí e tal. E vambora, e é isso. Masterpiece, o arco do Chopper, o arco da ilha de Drum.
Ou Drum. É que eu tenho que tomar cuidado com a pronúncia agora, senão a gente encheu o saco. Mas vamos lá. Baroque Works. Outro arco muito bom. Nossa, eu chamava esse arco de Alabasta. Não sabia que o nome oficial era Baroque Works. Acho que... deve ser Alabasta mesmo, né? Beleza. Baroque Works / Alabasta. Esse arco começa logo depois de Drum, né? A gente tá com a Vivi ainda, mas a gente descobre que ela é a Miss Wednesday. Ou seja, ela é uma mercenária, ela é uma funcionária da Baroque Works. A gente descobre também que o Zoro foi convidado para participar dessa Baroque Works, mas ele recusou, porque ele queria um cargo altíssimo lá e não deram para ele. Então a gente sabe que se o Zoro foi convidado e não recebeu um cargo alto, a gente sabe que eles são fortes, pelo menos os cargos mais altos. Que seria ali o Mr. Zero, obviamente, que é o Crocodile, a Mr. All Sunday, e alguma coisa assim, que é a Robin, que é... Aí, por exemplo, o Mr. Tree, o Chu, eles são fortes. Pra aquela época, né? Hoje em dia, nem tanto, só o Crocodile mesmo e a Robin. Mas tá, o arco é um pouco longo, mas isso não tem problema, eu gosto de arco longo, eu gosto de arco bem desenvolvido, que não tem pressa para desenvolver as histórias, as tramas dos personagens, né? Aqui a gente tem desenvolvimento de vários personagens. A gente tem a quase morte do Luffy pro Crocodile, que ele foi desidratado, né? O Crocodile tem a fruta da areia e ele consegue desidratar a pessoa. O Luffy tomou um cacete pra ele umas 2 vezes. Só conseguiu derrotar depois usando água, né? Ele encheu o corpo de água e tacou no Crocodile pra poder acertar ele. Porque naquela época o Luffy não tinha Haki, né? E o Crocodile é um usuário de Logia. Então pra mim o arco é bom. É excelente, na verdade. A gente tem o primeiro vilão forte de verdade mesmo, que é o Crocodile. Até aí a gente só tinha tido vilões que eram fortes pra época, né? O Crocodile é forte mesmo até hoje no mundo de One Piece. A gente também é introduzido aos Ponegrifos. E é aqui que aparece a minha personagem feminina preferida, que é a Robin, a Nico Robin. E ela entra na tripulação, né? Porque ela era parte da Baroque Works também, ela era o cargo feminino mais alto de lá. Mas ela traiu o Crocodile, entre aspas, né? A gente sabe no futuro que a Robin só entra nessas tripulações pra fazer coisa errada, fazer maldade, fazer merda, tá ligado? Porque ela não tinha escolha, ela precisava de proteção, sabe? E é isso, pra mim, eu vou colocar esse arco como Masterpiece também, porque não tem como. Mano, One Piece é One Piece, não estranhe se ficar tudo no Masterpiece. E Masterpiece, pra quem não sabe, é obra-prima, obra de arte, essas coisas assim, tá? Então é isso, pra mim, o único erro podre desse arco é o Pell, que é aquele cara que tinha a Akuma no Mi de voar, de virar um pássaro, a Zoan de virar um pássaro, né? Ele não morrer, que ele tomou uma bomba nuclear praticamente, ele se sacrificou, né? Ele pegou a bomba nuclear e saiu voando, parecendo um Homem de Ferro lá no Vingadores de 2012. E ele não morreu, ele simplesmente apareceu lá depois de boaça lá com os caras. E isso pra mim foi um erro grotesco de One Piece, ele devia ter morrido sim. Até estragou a cena do sacrifício dele, já que ele sobreviveu. Mas é isso, tá ligado? O próximo arco polêmico, que muita gente fala que é chato. Meu, como que vocês têm coragem? A gente é introduzido ao Upper Yard, né? Que é a Ilha do Céu. Esse arco, o vilão desse arco, o Enel, ele é a definição de força. O cara é brabo demais. O cara já tem... Nessa época ele já tinha Haki da Observação, só que a gente não tinha esse nome. Eles chamavam de Mantra. Ele tem a Akuma no Mi do Trovão. Ele queima, desintegra praticamente os oponentes. Eu não sei como o Zoro, o Sanji sobreviveram a ele. A Robin também tomou um pau. Nossa, é muito bom esse arco. A gente vê o Ponegrifo do Roger, que o Roger escreveu, entre aspas, né? A gente também vê sobre o Noland, né? E um pouco antes desse arco, tem o Barba Negra. A introdução do Barba Negra, né? E tem toda a treta do Luffy com Bellamy, que eu coloquei no vídeo dos melhores socos do anime. Também é muito bom, Masterpiece também. Inclusive, tem abre aspas, melhor teoria de One Piece, que tá correndo aí pela internet. Vários youtubers brasileiros já fizeram a tradução dela, você pode acompanhar. Vou colocar os que eu mais gostei, que foi o Guto, da Cronosfera, e o canal Mangake, do Evandro Fusari. E eles fizeram toda a teoria de que envolve o arco de Skypiea, envolve a cidade de Jaya, envolve a Ilha do Céu e tudo mais, sobre o que é One Piece. Pontos fracos desse arco. Eu não consigo lembrar, eu acho que tem um pouco de enrolação para os combates acontecer. Tipo, momento de enrolação mesmo, sem ser momento que eles estavam contando a história, contando flashback,
ou lutando. É momento de enrolação que eu falo em questão de deslocamento de um lugar até o outro. Por exemplo, aquela cena cômica lá do Sanji, o Luffy e o Soap naquela espécie de bicicleta, sei lá, voadora. Que eles estavam lá... Nossa, aquela é uma enrolação do caramba. Mas beleza, foi engraçado e eu não acho problema. Eu gosto dessas coisas em One Piece. E é isso. Vou colocar aqui no Masterpiece. O primeiro arco que não vai ser Masterpiece. Muita gente acha que esse arco é filler, mas não é. Ele tem no mangá. Eu tenho quase certeza disso, se não tiver foi mal. Mas eu acho que tem sim no mangá. É o arco do Foxy, o arco Davy Back Fight. Por que parece filler? Porque é totalmente diferente. O Davy Back Game é um jogo em que as pessoas apostam membro das suas tripulações em um jogo. Em um jogo de tipo... parecendo aquelas provas do Celso Portiolli, sabe? É bem esse pique mesmo. E quem perder tem que dar um membro da tripulação. E o que aconteceu foi que a Robin e o Chopper foram perdidos pelo Luffy. Isso mesmo. A Robin e o Chopper saíram da tripulação por um tempo porque foram para a tripulação do Fox, porque o Luffy os perdeu no Davy Back Game. Mas ele, claro que ele consegue recuperar. Aí tem até a luta final, que é contra Luffy versus Fox, né? O Afro Luffy, né? Que, meu, cômico puro, tá ligado? Por isso que parece filler. Comicidade pura. É só um momento engraçado mesmo, não tem nada impactante na história. Mas ainda tem aquilo que eu falei, o Oda coloca alguma coisa pra algo. Tem a introdução do Capitão John e tem o tesouro do Capitão John, que provavelmente é o que o Bug procura. E há teorias por aí de que a tripulação dos Rocks, do Rocks de Zebek, foi formada a partir de um Davy Back Fight. Por isso que eles não tinham vínculo nenhum entre eles, eles se odiavam, brigavam o tempo todo. Aí, por exemplo, por isso que tinha Barba Branca, Big Mom, Kaido, tudo na mesma tripulação, sabe? Então eu vou colocar no ok. Não foi tão ruim, tá ligado? Deu pra dar umas risadas, não tá no nível A, nem credo. Mas dá pra muito menos A sim e Masterpiece. Eu vou colocar no ok e é isso. Espero que esse arco tenha alguma importância no futuro aí. Pra não ter sentido que eu perdi meu tempo. Water 7, o arco que... de novo. Eu achava que esse arco se chamava Enies Lobby, mas tudo bem. Como não tem Enies Lobby aqui, eu vou considerar Water 7 mais Enies Lobby. E aqui eu já coloco direto, não tem nem explicação. Primeiro, pontos altos. Sogeking, que personagem épico. A briga do Luffy contra o Soap. A surra que o Luffy, Zoro, Sanji, Chopper dão no Franky e sua tripulação por terem espancado o Soap. A reviravolta, o plot twist que tem dos membros da Galeila Works, que eram os carpinteiros lá, os melhores carpinteiros do mundo, teoricamente, serem na verdade membros da CP0, que é um órgão do governo, né, do governo mundial. É como se fosse a FBI, sei lá, a CIA do governo mundial. Tem o sequestro da Robin pra ir pra Enies Lobby. Tem a luta Luffy versus Blue Eno, que é a primeira vez que o Luffy usa o Gear Second e o Gear Third. Tem a luta Luffy versus Rob Lute, que foi uma das lutas mais épicas até hoje de One Piece. E cara, esse arco é simplesmente incrível, é o melhor. Tem a cena do Sogeking queimando a bandeira do governo mundial e o Luffy declarando guerra ao governo mundial. E todo mundo surpreso. Tem a cena do Garp reencontrando o Luffy. A gente já tinha visto o Garp, né, porque ele treina o Kobe e tal. Mas é a primeira vez que a gente vê o Luffy reencontrando o Garp. E tem também a gente descobrindo quem que é o pai do Luffy, que é o Monkey D. Dragon. E só o Luffy não conhecia ele, porque ele é literalmente o cara mais procurado do mundo. Todo mundo sabe quem é ele, menos o próprio Luffy, que é todo desligado, não sabe de nada. Mas cara, esse arco aqui na verdade era pra ser uma categoria acima, tá ligado? Mas não tem, então vou deixar aqui. Mas é sensacional. Para mim é simplesmente o melhor arco de One Piece. Ele e Marineford não tem como, sabe? Vamos embora. Thriller Bark, o arco do que a gente conhece, o Brook. E aqui também tem a entrada do Franky na tripulação, tá? E tem a cena, mano, tem um flashback, mano, esse arco é incrível. Tem o flashback da Robin, velho. Tem a história épica da Robin, a história emocionante, que eu já contei no vídeo Os Maiores Genocidas dos Animes, tá? Vai lá conferir. Tá, vamos lá, Thriller Bark. Esse arco aqui a gente conhece o Brook. Deixa eu ver, de pontos altos tem a flashback do Brook, que é sobre a Laboon e tudo mais, sobre a morte de sua tripulação e a sua própria morte e ressurreição. Nossa, eu falei como se ele fosse Jesus agora, mas tá bom.
Tem também Ryuma versus Zoro, onde o Zoro consegue a espada dele que ele carrega até hoje, e é a luta épica. Porque, pra quem não sabe, o Ryuma não tá vivo, né? O Ryuma é um zumbi controlado por Gekko Moria, que ele junto com o Dr. Esqueci o nome do doutor, é meio difícil, é alguma coisa Beck lá. Eles conseguem meio que reviver as pessoas e colocar as sombras de outras pessoas em cadáveres pra ter zumbis super fortes na sua tripulação, tá ligado? Porque o Moria perdeu toda a sua tripulação pro Kaido. Daí ele faz isso porque ele não quer ter mais humanos vivos na sua tripulação, né? Porque ele tem medo de perder, ele ficou meio que traumatizado, tá ligado? Mas é isso, o arco não é muito legal, tá ligado? Sei lá, é meio arrastado. Tem muitos personagens irritantes, por exemplo, eu não gosto do Absalom, não gosto da Perona. Aí, nossa, aquele Absalom chato pra cacete querendo casar com a Nami, não gosto da Lula. Lula é muito chata nesse arco, na moral. Não dá. Mas a Lula entrega uma coisa importante, que é o Vivre Card dela. Que é com isso que eles conseguem sobreviver na ilha de Whole Cake, né? Que tá aqui. Mas é isso, eu vou deixar aqui no ok. Não é tão ruim assim pra ser A, mas é ok. Tá ligado? Ilha Sabaody. Masterpiece. Aqui a gente tem a introdução dos Tenryubitos. A gente tem o sequestro da Kemi, que ela quase vira escrava, né? Do governo mundial. Eu já contei isso também no vídeo passado. No vídeo dos melhores socos dos animes, na verdade. Que é quando eu falei sobre o Luffy dando soco no Tenryubito. É nesse arco que acontece. Então já tem esse ponto alto. Tem o Rayleigh, que é outro ponto alto em si. Rayleigh versus Kizaru, velho. Que luta épica. Dois caras fortes demais. Dois caras mais fortes do mundo, tá ligado? O Rayleigh, que é ex-imediato da tripulação do Roger. E o Kizaru, que é um dos almirantes. Tem também a primeira vez que a gente sentiu que deu merda, que foi quando o Bartolomeu Kuma separou os membros do Chapéu de Palha, mandou cada um pra um lugar, cada um pra uma ilha com a sua Akuma no Mi da pata. E é aqui que a gente pensou que ia dar merda. A gente viu desespero na cara de cada membro do Chapéu de Palha e na nossa própria cara, porque a gente pensou que eles, sei lá, iam morrer todos eles e ia acabar One Piece ali. É simplesmente épico. E é isso aí, meu. É Masterpiece, não tem nem o que falar. Summit War, mais conhecido como Marineford ou Guerra dos Melhores, Masterpiece direto aqui também, não tem nem o que falar. Aqui a gente tem introdução, não introdução, mas aqui a gente vê o Barba Branca em ação de verdade pela primeira vez. A gente vê os personagens mais fortes do mundo, tem Doflamingo lutando, tem Mihawk lutando, tem os três almirantes lutando, que é o Aokiji, Akainu e o Kizaru, que já lutou aqui também. Tem o Garp lutando, Marco a Fênix, tem o Josu, tem o Little Wars Jr. Nossa, só tem um cara brabo nesse arco. Tem a morte do Ace, né, que é muito triste. A morte, tem gente que fala que foi burrice, eu não sei, eu tenho muita dúvida sobre isso. Eu acho que se o Ace não tivesse provocado o Akainu, não tivesse caído na provocação do Akainu, na verdade ele teria sim conseguido fugir. Mas ao mesmo tempo é a personalidade do Ace, tá ligado? Ele não tinha como ele ignorar aquilo. O Barba Branca é muito importante pro Ace. E com certeza ele não gosta de ver o Barba Branca sendo ofendido. Então não teve jeito, o Ace fez merda. E é isso, segue a vida sem o Ace. Tem também deixa eu ver. A morte do próprio Barba Branca, né? Porque ele desgraçado daquele Barba Negra. Barba Branca já tava todo ferrado, tomou 200 milhões lá de tiro de canhões. Ele até fala naquela cena épica do narrador falando, né, quantos tiros que ele tomou, golpe de não sei quem. Aí o Barba Negra aproveitou a fraqueza, né, ele estava debilitado, estava sem os aparelhos médicos, os aparelhos cirúrgicos, né, dele, do Barba Branca no caso. Tava todo ferrado, perdeu metade do rosto, no anime eles censuraram, perdeu só metade do bigode, mas no mangá ele perdeu metade do rosto pro Akainu, né, com a porrada de lava que o Akainu deu nele. Aí ele acabou morrendo e deu um discurso épico que no fim ele fala: One Piece é real. O discurso que me arrepiou até a alma. Muito bom esse arco, muito bom esse discurso. O Luffy fica paralisado quando ele vê o seu irmão morto, né, na sua frente para salvar ele, inclusive. Aí o Jinbei tem que pegar o Luffy e tirar, eles fugiram lá. Nossa, muito bom esse arco. Sensacional. Outro que devia ser uma categoria acima junto com esses três aqui. Mas é isso aí. Aí você fala, Guilherme, por que você não coloca esses aqui na categoria abaixo então? Por que não? Porque eles estão bons assim e já era.
Ilha dos Tritões, próxima polêmica. Tem gente que acha esse arco terrível, eu não acho. Aqui a gente tem a primeira menção do Joy Boy, que pra mim eu já disse que não é o Joy Boy, é um Joy Boy, e o primeiro, inclusive. Vou colocar no ok, porque, sei lá, o vilão é meio bosta, o Horde Jones é meio bosta. Mas a gente tem menções a coisas importantes. A gente conhece a Poseidon, que é essa moça aqui, ó, a Shirahoshi. Ela é a Poseidon, que é uma arma ancestral que pode controlar os Reis dos Mares, que são aqueles monstros gigantescos, pra quem não sabe. A gente tem a própria Shirahoshi, é uma personagem muito interessante, ela é muito legal, é muito fofa, tá ligado? Muito legalzinha, dá tipo uma alegria ver as cenas dela e tal, ela é muito legalzinha assim, sabe? Dá uma tranquilidade, uma paz, irmão. Aí beleza. A luta contra o Horde Jones foi meio bosta, em compensação, as lutas contra os outros membros da tripulação, do bando ali da gangue, né, do Horde Jones, foi muito legal. Por exemplo, o Zoro versus aquele tritãozão lá, o Zoro salpicou ele de corte. E é aqui que a gente vê os Chapéus de Palha em ação juntos pela primeira vez depois do time skip, né? A gente vê os poderes novos dele. Eles estão com haki, né? Estão todos muito fortes. O Luffy usa o haki do rei, derruba 50 mil, isso mesmo, 50 mil tritões. A gente vê também flashback do Arlong. A gente vê o flashback do Fisher Tiger, que é muito interessante. Aqui tem toda a questão do racismo em One Piece. Aqui em Sabaody a gente tem a questão do racismo, que eu recomendo demais você ver os dois vídeos do Guto, parte 1 e parte 2, sobre racismo em One Piece. Eu não vou fazer um vídeo sobre isso porque o do Guto já tá perfeito e eu não tenho, por enquanto ainda não tenho capacidade de fazer um vídeo daquele. Eu não tenho a noção de roteiro, essas coisas que o Guto tem. Então vai lá ver o vídeo dele, tá ligado? Mas é isso, o arco é meio, sei lá, meio arrastado também, as lutas são meio bosta. Tipo, a luta principal é meio bosta, mas a gente tem a introdução do Joy Boy e os flashbacks do Fisher Tiger, que são muito interessantes e valem a pena. Se não fosse arrastado, cheio de gracinha, por exemplo, o Sanji tendo hemorragia porque viu um monte de sereia e ficou, você sabe como. Aí seria no sim, no mínimo. Mas como tem essas palhaçadas, tá ligado? Eu vou deixar no ok. Punk Hazard, o arco que a gente tem, não é a introdução do LoL, porque ele foi introduzido em Sabaody, mas é a primeira vez que a gente vê mais dele, a gente vê mais da personalidade dele, a gente vê ele agindo. Ele nessa época, ele separou a alma dos Chapéus de Palha, ele trocou, por exemplo, colocou o Sanji no corpo da Nami, sei lá, o Frank no corpo de não sei quem e tudo mais, sabe? A Nami no corpo do Frank, se não me engano, eu não lembro, isso aí faz muito tempo que eu assisti, tá? Então, aí a gente tem a introdução do Momonosuke e o Kinemon. Nossa, tinha esquecido o nome dele. Nessa época a gente pensava que o Kinemon era pai do Momonosuke, mas a gente descobriu depois, bem depois, que não. E é aqui que a gente vai começar a construir o que está acontecendo agora, atualmente no anime, que é o embate de Luffy contra o Kaido, né? Que a gente descobre sobre tudo, sobre os projetos, né, da gigantificação das crianças. A gente descobre sobre as Smiles, que são as Akuma no Mi falsas, que o Doflamingo, em conjunto do Kaido e Caesar Clown produzem. E a gente descobre tudo que há de errado no submundo e tudo mais. Tem a cena épica do Aokiji aparecendo para salvar o Smoker do Doflamingo. Tem a luta do Luffy contra o Caesar Clown, que nessa época era muito forte também. A gente tem a quase morte de novo do Luffy, né? A gente tem o papo que o Zoro mandou pro Luffy de que agora eles estavam no novo mundo e que não tem mais espaço pra brincadeira e tem que lutar sério sempre, sabe? Então também esse arco eu vou colocar no aí sim, hein? Porque é isso. Tem as lutas boas, tem a história boa e é toda a construção do que tá acontecendo agora no anime. E no mangá. Dressrosa, não sei falar. Aí sim, hein, também. É nesse arco que a gente é surpreendido pelas histórias de personagens que teoricamente são quase figurantes, são tipo terciários, quaternários quase. Por exemplo, Sr. Pink, Baby Five. A gente vê o passado deles, vê o passado do Sr. Pink merecia um vídeo por si próprio. Inclusive, eu já gravei esse vídeo, mas eu descartei, eu excluí porque eu não tinha... Ó, eu juro pra vocês, eu não tinha visto o vídeo do Guto ainda. Mas quando eu tava pra postar o vídeo, eu pesquisei pra ver se alguém já tinha feito, o Guto fez, beleza, fui ver o vídeo e ele falou exatamente dos mesmos pontos que eu.
E eu fiquei impressionado por isso. Eu fiquei até feliz, porque se eu conseguir achar os mesmos pontos que um cara daquele nível do Guto conseguiu, eu tô brabo. Mas é isso. Tem aqui a introdução do Gear 4th, né, que fala, que é a habilidade do Luffy, que ele usou pra derrotar o Doflamingo. Ele quase morreu nessa merda. Se não fosse o LOL, ele tinha morrido. Se não fosse o LOL e o Sabo, né, ele tinha morrido. A gente tem também a reintrodução do Sabo. A gente viu os flashbacks do Sabo por aqui, né, em Sabaody. Não, em Sabaody não. Na Guerra dos Melhores e tal. Na Ilha das Mulheres também. Mas a gente só vê ele, que ele tá vivo, né? A gente descobre que ele na verdade não morreu naquela explosão lá na ilha dele, pelo governo. Mas sim, ele tá vivo e ele come a Mera no Mi que o Luffy ganha no Coliseu lá do Doflamingo. A gente tem toda uma guerra do Chapéu de Palha, LOL, contra a família Don Quixote. Tem o Almirante Fugitora também, que é o novo almirante, já que o Aokiji saiu e o Akainu virou almirante da frota. E a gente tem o Sanji salvando a Nami, o Chopper e o Brook do Doflamingo. Esse arco é muito bom mesmo, não merece Masterpiece, mas é muito bom. Merece sim ser assistido com detalhes, ser assistido e reassistido. E é isso aí, vamos lá ver. O próximo arco é o de Zou. É o arco que a gente conhece os Minks. Pessoalmente eu não gostei muito desse arco, mas como a gente ficou sabendo do Oden e tudo mais, da aliança deles com os Minks, a gente ficou sabendo mais do Pedro, mais do Inuarashi, da tripulação do próprio Kaido. Em si, caralho, fiz merda, peraí. A gente então... Mas é isso, tá ligado? Não fica nada além disso. A luta em si, o Luffy não tinha como derrotar o Jack, porque o Jack tinha 1 bilhão de recompensa naquela época, ele era muito mais forte. O Jack, pra quem não sabe, da tripulação do Kaido. Mas aí quem acabou derrotando o Jack foi o elefantão lá, o Zunisha, né? Que é aquele elefante gigante que carrega a ilha de Zou nas costas. Literalmente, não é mesmo isso aí. E é isso, não ficou nada além disso, por isso eu vou colocar ok, tá ligado? Mas é bom sim, a Carrot, tem a introdução da Carrot, que eu já falei que eu gosto muito dela, eu desenhei ela e mostrei no vídeo das waifus de One Piece. E é isso aí, vamos pro próximo arco Whole Cake da Big Mom, já vou colocar na Masterpiece direto. Foi a primeira vez que o Luffy enfrentou de porrada mesmo o Yonkou, e por isso que o Luffy ganhou a recompensa de 1,5 bilhão de berries depois disso daí. Por quê? Por que esse arco tá na Masterpiece? Porque simplesmente é épico demais as lutas. Luffy versus Cracker, Luffy versus Katakuri. O Katakuri é esse cara aqui, ó. Ele tem uma Akuma no Mi muito parecida com a do Luffy, só que ela parece na verdade a evolução da Akuma no Mi do Luffy. Então foi muito difícil a luta. O Luffy fez estratégia pura. Tem gente que fala que foi protagonismo, foi mesmo. Tem muito protagonista nessa luta. Se fosse seguido pela lógica de força mesmo, era pro Luffy ter morrido. Mas tudo bem. Tem também, mano, tem Brook Montage, tá ligado? Pra quem sabe, Montage é aqueles vídeos épicos de jogadas em jogos e tal, os jogos de videogame mesmo. Mano, o Brook simplesmente ele conseguiu copiar o Poneglyph que tava com a Big Mom. E ele sobreviveu a Big Mom. Ele enfrentou, trocou porrada com a Big Mom, Zeus, Prometheus e a espadão Napoleão ao mesmo tempo, velho. Você sabe o que é isso, mano? O Brook é brabo, mano. O Brook é épico. O Brook é... Nossa. Palmas pro Brook, mano. Não tem nem mais o que falar. Teve o casamento do Sanji, né? Que deu merda, né? Com a Pudding. Tem aquela cena triste demais do Sanji, em que ele escuta pela janela da Pudding falando a verdade. Falando que o casamento é arranjado, que ela odeia o Sanji, que ela acha ele zoado, que ela acha ele feio, tosco, retardado, sabe? Todas essas coisas. E o Sanji fica chorando lá na chuva, né? Com um buquê, com os presentes que ele tinha levado pra ela. Muito triste essa cena. A gente também tem a Reijo beijando o Luffy. A Reijo, pra quem não sabe, é a irmã do Sanji, a irmã mais velha dele. A gente tem todo o flashback do Sanji, sem ser o flashback dele com o velhote lá do... O Zif, né? Esqueci o nome dele. Zef. O flashback antes disso, né? O flashback da família do Sanji, dele sendo maltratado e tudo mais. Tem o Sanji contra o pai dele, o Sanji perde. Mas é por questões emocionais, né? Porque todo mundo sabe que o Sanji dá um pau naquele velho desgraçado. E é isso. Próximo arco, Reverie. Muita gente também é besta e acha que isso aqui é filler, só porque foi enquanto tava passando o ano, tá ligado? Mas esse arco pra mim também é muito bom. A gente pôde rever a Shirahoshi,
A Vivi, cadê? De Baroque Works, a Vivi aqui. A Rebeca de Dressrosa, cadê ela? Ela não tá aqui, né? Esse aqui é o pai da Rebeca, pra quem não sabe. Aí a gente pode rever todas as princesas, né? Elas representam as famílias reais dela. A gente pode ver mais da podridão dos Tenryubits, fazendo o povo de escravos, né? Tem tipo uma esteira lá, que os caras são tão vagabundos, são tão preguiçosos que eles se recusam a andar. E andam numa esteira que é movida por humanos escravos. Eles ficam lá andando pra mover a esteira e o povo não precisa andar. Teve a Shirahoshi quase virando escrava também, mas sendo salva por um Tenryubito que foi salvo pela mãe da Shirahoshi, a rainha Otohime, anos atrás, lá na Ilha dos Tritões e tudo mais. E é isso, nesse arco também. Nossa, esse arco é bom demais, velho. A gente ficou sabendo da decisão de abolir os Chichibukais, que são os piratas que trabalham pro governo. Por exemplo, Mihawk, Boa Hancock, tem o próprio Bug virou Chichibukai e tudo mais. A gente revê o Kuma, né? E vê o Sabo também tentando salvar o Kuma, que é do exército revolucionário. E é isso aí, tá ligado? É bom demais, mas não é. Masterpiece foi muito curto também, acho que foi só 3 episódios, 4, nem isso, se pá, tá ligado? E também deu uma raiva que a gente não sabe o que aconteceu com o Kuma e com o Sabo, né? Só uma notícia, nossa, uma notícia bombástica que a gente teve depois. Que não foi revelada na verdade, só falaram que foi uma notícia bombástica. E aqui arco de Wano, já vou colocar direto também, simplesmente por causa desse cara aqui, Oden. A gente vê o flashback do Oden, a gente vê o Oden indo com a tripulação do Roger encontrar o One Piece, literalmente a gente vê eles encontrando o One Piece, mas é claro que tava embaçado o fundo, né? Tava desfocado, sei lá, e não deu pra ver o que o One Piece era, nem onde era. Mas a gente conseguiu ver eles encontrando, a gente viu que o One Piece é real mesmo. A gente vê Kaido, que é um vilão épico, muito forte, é o vilão mais poderoso que apareceu até agora, o Kaido-sama, que ele tem a Akuma no Mi de virar tipo um dragãozão, assim, que na verdade é um peixe, né, uma carpa, né, tipo o Gyarados de Pokémon. É muito bom esse arco. Tem o Luffy quase morrendo pro Kaido também, o Luffy trocou porrada, a gente pensou que ele tava pau a pau, mas não, o Kaido deu o primeiro golpe nele, o Luffy quase morreu, ficou em coma, não sei das quantas, foi preso, o Luffy ficou maromba. O Zoro ganhou a espada da Hiyori, que é a casalzinho do Zoro, né? Ela é muito da hora os dois juntos. E ele ganhou a espada dela, que é a espada Ema. Que era do Oden, na verdade. Nossa, ele arregaçou, cortou o mundo, cortou um penhasco lá. Mas isso não quer dizer que ele é muito forte, quer dizer que ele não tem o controle da espada ainda. Porque a espada suga o Haki mais do que devia, sabe? O Evandro Fusari sabe explicar essas coisas melhor. Vai lá ver no canal dele que você acha facinho. Mas, mano, esse arco tá sendo bom demais, não acabou, é o arco em andamento, né, ainda. Vai ter não, já teve umas 3 vezes Luffy versus Kaido, o Zoro também ajudou, tomou um pau, os dois quase morreram. O Sanji também, ele usou o traje da Germa, sei lá como é que fala, pela primeira vez. Ele consegue ficar invisível, ele fica muito rápido, cacetou o dinossaurão lá, que é o Page One. E é isso aí. Esse arco é Masterpiece, ainda vai acabar, né? Acho que falta pouco no mangá, mas no anime falta bastante ainda, principalmente porque o anime entrou em hiato por causa da pandemia, né, e tudo mais. Mas é isso aí. Então essa foi a tier list de hoje, os melhores arcos de One Piece. Espero que tenham gostado. Esse foi o Série de hoje. Muito obrigado por assistir.